tudo bem? Boa noite, Isabela Lopes. Gente, quem for entrando, por favor, vocês acreditam que eu não sei o que eu fiz. Eu levei meu microfone para casa, eu acho que eu deixei ele lá. E aí eu tô com meu microfone antigo, né? Tá até quebradinho aqui, ele nem fica mais preso. Então vamos ver se vai dar tudo certo, se vocês vão me escutar bem com ele. Então me digam aí, porque o meu microfone bom, eu acho que eu deixei em casa. Não sei, se alguém puder dar um retorno aí do som, vocês estão me ouvindo? Estão entrando, né? Aí eu vou esperar alguém aí dizer se tá tudo bem. Boa noite, Graça, tudo bom? Aí, pessoal, vocês me digam, hein, se tá tudo certo com o som. Porque é isso, hoje vai ser com o microfone antigo, tá? Bom, estamos com a aula 1 no ar, né? Semana da Laser Acupuntura Integrativa. Quem ainda não assistiu, assista, porque amanhã já tem a aula 2. Pessoal, alguém dá um retorninho aí do som, por favor, só para eu saber se posso seguir. Acho que sim, né? Porque quando a gente não tá falando, o pessoal não tá ouvindo, todo mundo já fala. Então, vou seguir aqui. Bom, o intuito, gente, é a gente bater um papo, né? Obrigada, Maria, obrigada. O intuito é a gente bater um papo, tirar dúvidas, né? A gente está com a semana da Laser Acupuntura Integrativa no ar. A gente tem grupos no evento, e as pessoas estão colocando suas dúvidas lá. Então, eu venho respondendo por lá. Claro que eu gostaria de responder, né, até mais rápido, mas a gente concilia com os atendimentos, com as aulas, com a vida, né? Hoje eu consegui fechar um horário bem bom na minha agenda ali, uma horinha ali que eu consegui tirar muitas dúvidas que estavam. E aí eu trouxe as que eu não consegui responder, tá? E aí é o start para nossa conversa. E aí depois vocês vão me dizendo, tá bom? Vamos começar então. Gente, eu recebi uma mensagem tão bonita agora no meu privado de uma colega terapeuta que tá inscrita no evento e que se identificou muito com a minha história. A história, nós somos assim bem parecidas, né? As duas do direito, as duas com transição de carreira, né? Ela também está no processo dela e isso me fez refletir aqui antes de entrar na live. Primeiro que eu tive que segurar as lágrimas, porque foi bem bonita a mensagem dela. Segundo, que acontece muito, né? Essa questão da transição, né? Eu vejo isso muitas pessoas nessa busca. Isso é muito louvável, né? A gente tá nessa transição. Eu acho que antigamente muita gente escolhia uma profissão e meio que se não se identificasse, era isso, né? E às vezes passava uma vida, né, frustrado, chegava no final da vida e, poxa, eu, sei lá, fui um grande advogado, mas na verdade eu queria ter sido outra coisa, né, ter feito outra coisa. E a gente vê muito isso, né, principalmente na área do cuidar, né, porque o cuidar, eu acho que tudo tem uma vocação, mas o cuidar a gente tem uma vocação, né, e tem esse chamamento. Então quando bate no peito, né, então a gente vê muitas pessoas. E claro, eu tô falando que eu saí do direito e vim para a saúde, e para as áreas integrativas e de terapias, né? Mas tem bancário, tem engenheiro, eu tinha colegas, né, bancários, engenheiros, advogados, assim, e a gente lá estudando medicina chinesa, né? E assim, essa transição é uma transição mais assim, né, brusca, sai ali de um mundo corporativo, do mundo de fórum, de um mundo de, enfim, aí você vai para a área de engenharia ali e vai para a área da saúde, do cuidado. Mas essa transição também acontece dentro da área da saúde, né? Que foi que a gente comenta aí na nossa primeira aula, né? Vou dar só uma palhinha, mas você tem que assistir. Existe também uma transição dentro da área da saúde, né?
porque muitos profissionais têm aquele olhar mais tradicional da tua área, seja de uma enfermagem, de uma medicina, de uma fisioterapia, né, odontologia e assim vai, uma nutrição, e resolve fazer também uma transição, um direcionamento mais integrativo, né? Isso também acontece, isso também é muito bacana, né? E o nosso evento é sobre isso, a laser acupuntura integrativa é sobre isso, é a gente unir pilares, né? Unir o laser, unir a visão integrativa, o cuidado integral, o cuidado da saúde do intestino, né? Amanhã eu vou falar mais, amanhã, aula 2, estejam preparados com papel e caneta, tá? Que amanhã a gente vai aprofundar aí, amanhã tem aula para vocês. Então, quem não está inscrito, se inscreva, tá? E também participem dos grupos para poderem tirar dúvidas, né? Para a gente conseguir ter essa interação maior, né? Então, só esse parêntese aqui antes de começar, né? Na verdade não é um parêntese, é uma introdução, né? Falando da nossa semana, né? A nossa semana da laser acupuntura integrativa, é esse viés. Então, a gente tem essa comunidade de profissionais, né? Laser terapeutas, laser acupunturistas, né? Às vezes você não é bem, eu vou responder isso, me perguntaram sobre pontos, será que eu posso usar algum ponto? Eu sou de outra área, então vou falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, é sobre isso, sobre a gente se unir, né? Em torno da luz, né? Do laser, dos fótons. Então, bora lá. Gente, eu vou começar aqui, vou começar lendo, tá? Eu tenho algumas perguntinhas que ficaram, então eu vou responder. Bom, aí foi em algum momento eu parei e falei, vou preparar aqui, e aí se entraram mais perguntas, aí fica para amanhã e a gente vai ter mais live essa semana para falar, tá? Sobre essas perguntas. Ou então eu até respondo no grupo lá. Bom, eu parei, né, que eu não respondi, a pergunta é a seguinte, sou fisioterapeuta e acupunturista e trabalho com ozonioterapia. Olha aí, já tem isso que eu tô falando, né? Já começa uma integração maior, né? Abrir a mente, abrir ali as ferramentas, né? Gostaria de saber a interação do laser com o ozônio, se dá para trabalhar com esses dois tratamentos. Dá para trabalhar sim, tá? São tratamentos, eu enxergo como complementares, não acho que eles vão se chocar, mas assim, não sei como é a sua atuação no ozônio, né? Porque o ozônio também tem, né? Por exemplo, eu trabalho com ozônio puntura, né? Ozônio nos pontos de acupuntura, apesar de não ser a técnica mais, porque ela é bem dolorosa. Enquanto o laser não tem dor, o ozônio tem bastante dor, né? Então, assim, na verdade eu já apliquei mais. Hoje em dia o foco está muito mais na luz. Mas se você for trabalhar com uma questão pontual, né? Eu sei que também tem um mundo ali que você pode trabalhar com ozônio. Você pode, o ideal é você fazer o laser primeiro, né? Eu não sei, você vai, como você trabalha? Você é fisioterapeuta, então digamos que você vai colocar o ozônio ali no joelho do paciente. Você pode fazer o laser primeiro e depois você vir com o ozônio, né? O ozônio ele também trabalha na vasodilatação, também tem um efeito anti-inflamatório, né? Eu já ouvi uma expressão bem interessante, né? Com relação ao ILIB, é como se fosse um ozônio no sangue, né? Ele também trabalha com essa questão, né, de limpar o território biológico, né? E aí, eu acho que o ideal é você fazer o laser primeiro, porque aí não vai ter nada que impacte, porque a gente sabe que a luz, ela precisa de receptores, né? A gente chama de cromóforos, ou até substâncias, tem enzimas que são também receptoras de luz, né? O som tá baixo, né? Peraí. Deixa eu ver aqui. Vê se tá melhor o som pra vocês. Tá bom, né? Então tá, vou ver se eu seguro mais o microfone aqui, porque o meu microfone oficial, real, o bom, eu deixei em casa, tá? Então, gente, eu tava falando, peraí que eu até perdi o fio. Tá, dos cromóforos. Então, a luz, ela vai ser absorvida, né, por receptores,
a maior recepção a gente tem dentro da mitocôndria, né? Pelo citocromo C. Tá melhor assim o som? E aí, tá, ok. Então, a gente tem essa absorção, mas a gente também tem enzimas, a gente tem outras substâncias, do sangue também, então, a gente tem vários receptores de luz. E o ozônio é um gás que vai entrar, então é ideal que não tenha nada ali que possa atrapalhar alguma coisa, mas assim, eu vejo como complementares, tá bom? Agora, se a gente vai falando de técnicas sistêmicas, dá também para trabalhar o ozônio, né, de forma sistêmica, ozônio retal, né, que você trabalha ali o intestino, então você trabalha... Eu não vejo como podem se chocar, tá? Até porque, assim, é muito, né, o gás, ainda que atue sistemicamente, ele fica ali no intestino até ser absorvido, então acho que não tem esse problema, tá? Mas vale você que trabalha com essas duas técnicas, você vai ter que ter esse olhar, né? Ver como é que vai ser, se você vai ter que ajustar um pouco a dose, diminuir um pouco a dose ou do laser ou do ozônio, né? Já que quando a gente fala de técnicas que podem atuar fazendo a mesma coisa, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para não hiperestimular, enfim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você pode combinar o laser com a eletroacupuntura? Pode. Os alunos me perguntam, pode? Pode. Poder pode. Mas como que é? Eu falo, não sei, eu não trabalho com eletro, tá? O que eu sei, os dois estão fazendo estímulos. Um é muito pela via, né, dos neurônios, a eletro. A nossa é pela via das células cromóforas ali que vão fazer a recepção, mas que acaba depois sendo efeito, sim, nos neurônios. Então, se você for trabalhar com os dois, você vai ter que dar uma diminuída aí na dose para, de repente, não estar hiperestimulando. Ou você pensou em tonificar, aí você caprichou ali, pôs uma dose em cada ali, quando você vê, você está dispersando. Aí está inibindo uma coisa que era para estimular. Então, são esses cuidados que você tem que ter. Então, nessa combinação de ozônio com laser, né, você tem a expertise do ozônio. Então, você... né, vai trabalhar ali, veja se reduz um pouco, se é necessário também, tá bom? Mas não vejo como... eu acho que é bem possível você combinar as duas. Quando, né, eu trabalhava, porque eu cheguei a fazer laser ozônio acupuntura, só que, gente, é muito dolorido, os pacientes sofriam demais, então meio que não teve muito aderência. Então, mas eu já trabalhava com ILIB, eu fazia ILIB. Tá? Então, para mim, nunca vi nada atrapalhando essa combinação, tá bom? A segunda pergunta: desgaste de cartilagem, como se usa? Bom, o laser, gente, ele tem várias aplicações, eles têm várias áreas também de atuação, né? E você tem que ter um objetivo, né? Você está querendo melhorar movimento, tá querendo melhorar dor, né? Que tem inflamação, enfim, né? Então, assim, você tem que entender qual é a tua área ali de atuação, eu não sei, né? Mas você pode usar o laser, por exemplo, para estimular tecidos, estimular colágeno, melhorar a circulação, tá? Existe comprimento de onda mais indicado até para o estímulo de tecido, de colágeno, né? O âmbar é muito utilizado, mas não, por exemplo... os fisioterapeutas usam bastante, mas para mim, a estética usa bastante também, mas para mim não é minha área de atuação, eu não tenho um aparelho com esse comprimento de onda, tá? Mas muito utilizado, você pode utilizar a fotobiomodulação com comprimento âmbar, né? Ele tem ali o tamanho dele, é um comprimento menor, e você vai estimular a produção ali de tecido, de colágeno. Você pode ainda trabalhar, por exemplo, tem um desgaste de uma cartilagem, que seja, de um joelho, você pode melhorar a condição da musculatura ali, do quadríceps, né, da perna, do glúteo, para dar um suporte melhor, né? Então, você pode trabalhar dando um suporte, uma oxigenação, melhorando, né, as estruturas musculares,
para isso não recair diretamente na articulação que já está com a cartilagem desgastada. Isso é uma forma de se trabalhar. Você pode trabalhar com ILIB. ILIB sempre a gente, né? A gente vai falar de ILIB aqui. O ILIB é multiprofissional, né? E ele trabalha de forma sistêmica. Então, qual é o profissional que, né, na sua área de atuação, na sua terapia, na sua terapêutica, que não vai ser beneficiado com a melhora do sangue e das funções, né, fisiológicas do paciente? Todos vão ser beneficiados, né? Então, você pode melhorar a atuação do ILIB, né? Melhorar essa condição geral, melhorar a oxigenação, melhorar estresse oxidativo, né? Radicais livres, melhorar a vasodilatação, melhorar a dor, né? Então, tudo isso você pode fazer com um trabalho de desgaste de cartilagem, tá? Mas é isso, já está desgastado, né? Pode melhorar a qualidade de vida desse paciente, tá? Outra pergunta, bem interessante também essa pergunta aqui, ó. Pode fazer ILIB em paciente renal crônico que faz diálise com sintomatologia de neuropatia periférica? Renal crônico. Não só pode, como deve. Gente, olha só. A luz, ela é um medicamento natural, tá? Só que o que acontece? A luz, ela, diferentemente de medicamentos, outros medicamentos até naturais, eles não vão, a luz, ela não é processada no fígado, ela não é processada nos rins. Então, você não tem nenhuma sobrecarga em nenhum órgão com a utilização do laser, tá? Eu falando agora de forma sistêmica, né? Então, você está fazendo ILIB no paciente, você vai melhorar, o paciente já está fazendo um trabalho que exige dele, né? A condição dele já exige bastante energia e você está dando uma vitamina de energia para as células desse paciente, tá? Então, é muito indicado. Então, não acontece essa sobrecarga. Então, paciente com problema renal pode fazer? Pode. Paciente diabético pode fazer? Pode. Paciente com problema de fígado pode fazer? Pode, tá? Não tem essa sobrecarga. E aí, falando da neuropatia periférica, né? O ILIB é extremamente indicado para neuropatia, tá? Extremamente. Por quê? Ele melhora as propriedades reológicas do sangue, ele vai melhorar as propriedades do sangue, ele vai melhorar a viscosidade, a taxa de sedimentação, a deformabilidade das hemácias, ele vai melhorar, vai restabelecer, ajudar a mitocôndria a restabelecer a respiração celular. Então, o que acontece? Você melhora a condição daquela hemácia chegar, passar pelos capilares sanguíneos, então melhorar uma perfusão sanguínea. Você vai colocar mais oxigênio em biodisponibilidade, vai melhorar a circulação. Então, tudo isso é muito bom, tá? Inclusive, você pode... Radial é excelente, gente. Radial é o principal do ILIB, né? Os outros são, né? A principal é radial, tá? Mas, por exemplo, aí você está tratando uma questão, por exemplo, um pé de diabético. Você pode utilizar o ILIB na pediosa, na tibial ou até na poplítea, porque você está focando também uma irradiação local. Então, você melhora, você está jogando o comprimento de onda vermelha ali, que vai melhorar a circulação sanguínea. Então, isso é muito bom. Sangue é vida, né? A gente precisa de sangue para se regenerar, se recuperar, tá? Então, nesse caso aqui, paciente renal crônico e tudo, e neuropatia periférica, é muito indicado. Claro, gente. Aí, o que acontece? Tudo você tem que ver a dose. Eu gosto de indicar para os alunos o seguinte: quando o paciente ele tem uma condição que é mais complexa, né? Às vezes pega umas doenças mais complexas, crônicas, multimedicamentos. Por mais que você tenha dose, eu vou falar sobre isso hoje, perguntaram, eu tenho segurança na dose, eu vou falar sobre a radial já, tá? Por mais que tenha ali um parâmetro para você começar, eu sugiro começar com uma dose um pouquinho menor. Eu sugiro, numa primeira sessão, ver como esse paciente vai se sentir, vai reagir.
entende? Para você ir aos poucos e subindo essa dose até essa dose ideal, tá? Aí você vai juntando as individualidades do paciente. Às vezes o paciente ele é jovem, ele tá nessa condição, mas ele é jovem, então ele consegue até receber 2 vezes ao dia o ILIB, né? Então ele se sente muito bem na primeira dose, no final do dia ele recebe de novo, ok. Mas e se esse paciente é muito idoso, será que não é muito? Muito, né? Porque a gente sabe que pacientes mais debilitados, você pode aumentar essa dose, mas e se é muito idoso, né? Será que não vai sobrecarregar demais as mitocôndrias que também são envelhecidas, que também vão ter um processamento, uma respiração celular mais devagar, até fazer esse processamento da luz, né? Então, assim, tudo isso é individualidade, aí tudo isso tem que, né, ir mais a fundo, tá? Então, quando eu digo assim que você pode, mas aí, claro que você que está diante desse paciente, você vai enxergar essas individualidades. Então, pode começar. Você está inseguro, eu falo isso para meus alunos, ó, tá inseguro, é muita questão, vai, testa, faz uma dose um pouquinho menor numa sessão. Depois você vai até chegar na dose ideal. Isso é regra? Tem que ser assim? Não. Mas para você ir conhecendo o paciente, sentindo também, né? Porque a gente sabe. Nem toda terapia vai ser para todo mundo. Nem toda, gente. O que acontece? Sempre vai ter uma porcentagem pequena de gente que não vai se identificar com qualquer terapia. E com laser não vai ser diferente. Pode ser que não goste, não se sinta bem, né? Hoje teve uma seguidora que ela comentou, eu fiz ILIB e não me senti bem, né? Não sei se, eu não entendi, não dá para saber se foi nela mesma ou em algum paciente, é hipertensão. Ela falou, eu não indico. Não, o ILIB ele é indicado para hipertensão, tá? Mas claro que quando você tem uma intercorrência, você tem que avaliar o que aconteceu, né? Porque até um paciente desidratado, ele pode não se sentir bem depois do seu ILIB. E aí, não é a desidratação, é o ILIB que faz mal? Não, então a gente tem que avaliar o que aconteceu, a dose, como é que, né? Repetir para ver se é alguma condição, né? Até entender, não, realmente para você não funciona legal, mas é indicado, porque o ILIB, ele trabalha, né, no epitélio do vaso, ele consegue trabalhar, modular isso daí, ele melhora, para a parte circulatória ele é excelente, então ele é bem indicado, tá? Eu acabei misturando 2 assuntos numa pergunta, né? Mas é que os assuntos vão se chamando, né? Tá bom, pessoal? Então, pode fazer ILIB em paciente renal crônico, em diálise, com sintomatologia, inclusive, se estiver fazendo tratamento, você pode fazer durante o tratamento, na mesma hora que tá fazendo, entendeu? Para se sentir melhor, para dar um aporte de energia melhor, tá? Não tem problema. Se tiver aquele reloginho, tá? Vamos lá. Então, eu falei tudo, né? Falei. Deixa eu só beber uma água. Olha esse caso que interessante, aqui que eu vou falar das doses. Olha só. Caso de enxaqueca crônica, estou fazendo ILIB. Esse caso é bem legal, parece caso pra gente estudar, assim, estudo de caso. O que a gente pode fazer para melhorar esse paciente? Olha que bacana, né? Caso de enxaqueca crônica, estou fazendo ILIB 1 vez por semana, 30 minutos. E os pontos de auriculoterapia para enxaqueca. Porém, não está resolvendo. Como proceder? Eu tô achando extremamente pouca essa dose. 1 vez por semana, 30 minutos. Para um caso de enxaqueca crônica, né? Nem sei se está em crise. Tá pouco, tá? Porque assim, 1 vez por semana em ILIB, você tá fazendo já preventivo. Você não tem uma questão ali, né? Mais aguda ou mais difícil, enfim, não tem uma questão que está incomodando muito, então 1 vez por semana. Agora, o paciente, ele está com questões, né, que são um pouco mais ou crônicas ou desconfortáveis ou mais graves, 1 vez por semana é pouco por enquanto, né? A gente tem que começar a gente pode chegar 1 vez por semana, né? Mas a gente pode dar um aporte inicial melhor, montar um tratamento melhor, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre a dose, né? Eu vou falar sobre um protocolo, um parâmetro, gente,
que a gente tem isso daí, a DMC tem isso daí, os cursos têm isso daí, né? Os estudos vêm. Mas o que acontece? Isso é um ponto de partida, tá? É um ponto de partida para dar uma luz. Tanto é que vocês vão ver, vocês estão vendo, né? A gente vai melhorar isso daqui, vai individualizar mais isso daqui. Olha só, vou falar da radial, tá? Como ponto de partida, a gente tem o seguinte: um adulto até 70 quilos é uma dose, foi feito um cálculo, vou falar já desse cálculo, que 30 minutos para um adulto até 70 quilos. Me perguntaram, como que faz esse cálculo? Gente, é um cálculo. Já fizeram esse cálculo pra gente. Pegaram os ml por minuto que passa, enfim, a velocidade de circulação do sangue. Então, fizeram com o sangue todo. Um paciente de 70 quilos, ele vai ali até 4,5, 5 litros de sangue, sabe? Fizeram esse cálculo e entenderam que em 30 minutos é um tempo mínimo, né, para o sangue todo passar na frente dos fótons. Olha como isso daqui que eu tô falando é importante. Eu tô falando de tempo mínimo. Não quer dizer tempo máximo. Passou desse tempo, meu Deus do céu, vai fazer mal pro paciente. É tempo mínimo. Se você faz menos, você pode até não potencializar e dar todos os benefícios, entendeu? Então, é um tempo mínimo. Então, adulto até 70 quilos, 30 minutos. Mas o adulto com mais de 70 quilos, ele vai ter mais sangue. Então, pode ser que seja pouco 30 minutos. Tá? Então, você pode subir ali de 40 a 60 minutos, né? Aí, qual é a faixa? Mais próximo de 70 quilos, faz ali 40 minutos. Mais ali 100, 120, né? Aí você aumenta. Vai ali 1 hora de lib, tá? Aí, criança, né? A gente fala bebê e criança. Bom, um bebê, até criança ali de até 10 quilos, fala-se ali de 2 a 5 minutos. Então, claro, bebê você faz menos, 2. A criança já perto dos 10 quilos, com 10 quilos, você já faz 5 minutos, tá? Acima de 10 quilos, aí você pega o peso e divide por 2. Isso daí, gente, é um ponto de partida, tá? Inicial. Beleza. Aí, olha só, a depender da cronicidade, da gravidade, da condição, se o paciente está muito debilitado, se o paciente está saindo de uma cirurgia, está numa UTI, né? Você pode até triplicar essa dose. Ou seja, vamos lá, um adulto até 70 quilos, está internado com dengue. 30 minutos pode ser pouco no dia, pode ser que ele tenha que fazer... Você que está atendendo esse paciente no hospital ou é um familiar seu, você tem que ir 2 a 3 vezes lá no hospital. Vai de manhã, de tarde, de noite, vai de manhã, de tarde. E faz ali 30 minutos cada vez que você for, tá? Isso porque o paciente fica bem e daqui a pouco ele vai ficar mal, aí você dá mais energia, aí o corpo reage, porque ele está lutando contra o fator patogênico. Então, você pode aumentar essa dose. Aí, com relação à cronicidade... Vale a pena, eu não sei se também é uma enxaqueca crônica, mas não sei se a pessoa também está em crise. Se está em crise, você pode fazer mais de uma vez por dia, né? Tá ali, fez o ILIB, tal, fez a tua dose, deu um tempo, deu uma aliviada, daqui a pouco começa, meio da tarde, a hora do almoço começa a piorar de novo, faz novamente o seu ILIB, tá? Pra você ir meio que perseguindo esse sintoma para ele sair, tá? É assim também com relação à febre. Você pode perseguir a febre, né? Fez ali, tá com febre, você faz, aí essa febre, aí você faz o tempo, né? Deixa também o corpo reagir, baixar. Aí daqui a pouco, nossa, a febre vai começar a subir de novo. Faz mais uma vez, né? Então você pode, nesse primeiro momento, fazer dias seguidos. Quantos? Não sei, depende. E se essa febre durou 2 dias, você fez 2 dias, durou 3, entendeu? Então, depende. Uma condição, já está com uma enxaqueca crônica. Eu faria um ciclo de 10 sessões, e essas, pelo menos as 5 primeiras, nem sei se eu não faria mais, eu faria diariamente, tá? Pelo menos ali, para ver. E aí eu coloquei, você pode fazer diariamente, né, em momento de crise, e mais de uma vez por dia. Saindo, melhorando, saindo da crise, né, ou então...
ai, tá começando a melhorar, você começa a espaçar. Então você estava fazendo fez 5 dias seguidos, daqui a pouco, ou na próxima semana, faz 3 vezes na semana. Fica um tempo fazendo, daqui a pouco 2, né? Até você chegar no momento que você só tá fazendo sua manutenção. Faz 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Mas assim, se tá nesse incômodo, essa enxaqueca não tá saindo, eu acho que tá pouco. Dá para trabalhar o ILIB e o laser como se, né, como um tratamento mesmo, tá? E claro, você vai ter que entender também nesse seu processo a raiz disso daí, né? Se tem, porque muitas coisas é meio que multifatorial, né? Tem emoção, tem estilo de vida, tem muita coisa envolvida. Às vezes tem gatilhos, tem determinados alimentos, então você vai ter que entender aquilo, né? Pode ser ali, aí se você vai para medicina chinesa, pode ser uma condição energética ali, de repente você tem uma deficiência de yin ali, sei lá, do rim, do fígado e enfim, então você vai ter que nutrir isso daí, vai ter que tomar uma tintura, tomar um chá, né? Mexer em alimentos terapêuticos, para quê? Para começar a fechar a torneirinha, né? Ali, que senão você deixa a torneira e começa a vazar e nunca vai na raiz, né? É importante ir na raiz para você realmente melhorar, né? Então, assim, pode ser que o ILIB ele vá melhorar muitas condições, muitos sintomas, mas talvez só o ILIB por si só, ou só aurículos, digamos que seja, sei lá, uma questão ali energética, você tem deficiência do yin, ou você tem, ou uma questão de estilo de vida, a tua alimentação toda desregrada, toda vez eu vou dar um exemplo aqui, toda vez que você come lactose te dá enxaqueca, aí você faz ILIB, mas não para de comer lactose, não tem o que fazer, né? Você vai só melhorando, manejando aqueles sintomas, mas, né, então tem que ir atrás dessa raiz. Mas para melhorar essa condição, esse incômodo que tá aí, pode aumentar um pouco mais, tá bom? 1 vez por semana tá pouco mesmo para ter resultado, tá? Ó, outra pergunta. O meu aparelho é Omnia, da Ecofibras. O laser do ILIB é só vermelho ou tem infravermelho? Foi uma pergunta para mim, mas eu que pergunto, eu não sei, eu não conheço laser. Bom, que acontece? Eu não sei, via de regra, porque o que acontece? No grupo, só para contextualizar, no grupo perguntaram assim, acho que é da MMO, tem o ILIB 1, ILIB 2 e ILIB 3. O que é isso? Você pode explicar? Aí depois veio essa pergunta. Então, eu vou aí, depois eu vou nessa daqui. ILIB 1, você faz o ILIB no vermelho, né? O ILIB 2 no infra. E o ILIB 3 é a combinação, vermelho com infravermelho, né? Aí perguntaram, como é que usa e tal. Gente, a indicação hoje, majoritária, assim, sabe? É usar o ILIB no vermelho. Não é que não tem estudo no infravermelho, tem estudo bacana aí para diabetes, mas ainda estão vendo os parâmetros, estão entendendo, entende? Então, qual é a indicação? Faz no vermelho, que o vermelho ele nasceu no vermelho, tá? A gente sabe, e outra, o comprimento vermelho, os receptores de luz do sangue, eles têm mais atração pelo vermelho, por isso que tem muitos estudos que a gente vê melhora de marcadores no vermelho e não vê no infravermelho, tá? Então, a indicação é ILIB no vermelho, ponto, tá? Foi o que eu falei, não tô falando que o infravermelho faz mal, não, daqui a pouco, gente, com mais estudo, daqui anos, poucos anos, daqui a pouco tá todo mundo no infravermelho, porque já tem e tal, mas por enquanto faz no vermelho. Aí uma vez eu respondi assim, aí me falaram, e o meu ILIB só faz vermelho combinado com infravermelho, então eu não posso mais usar meu ILIB. Falei, não, eu não tô falando isso. Você pode usar seu ILIB. Se o seu aparelho já vem amarradinho ali, vermelho com infravermelho, é só dessa forma que a fábrica trouxe, gente, o vermelho tá ali no meio, então tá irradiando. E o infra também vai fazer, deixa ele ir, tá? Então, assim, mas se você tem a opção, faça no vermelho, tá? Tá. E aí a pergunta foi a seguinte: esse Ecofibras, o Omnia da Ecofibras, ela pergunta se o dela também tem infra. Não sei. Provavelmente, o ILIB nasceu no vermelho, o ILIB ele vai vir no vermelho. Eu nunca vi um ILIB sem ter a opção do vermelho,
tá? Agora, se ele tem infra, aí já é outra questão. Por exemplo, no meu laser da DMC, tanto o EC quanto o ACP mais novos, você não bloqueia o infravermelho no ILIB. Se você resolver fazer o infravermelho o ILIB no infravermelho, você vai fazer. Não tem bloqueio, tá? Mas aí é a sua escolha. Aí você né, você põe ali vermelho e faz o ILIB, tá bom? Então, assim, o infra é novidade no mercado. Então, assim, também se for... são aparelhos mais novos, né? E geralmente não vai vir só infra, eu não conheço, assim, tá? Bom, já me falaram. Ah, é isso, né? Eu coloquei aqui que durante uma live, né, me falaram, ah, mas o meu só vem os dois, só tem essa opção. Então faça, o vermelho tá ali no meio, ele tá entregando, tá? É, é isso, deixa eu ver se eu respondi tudo disso aqui. Respondi. E só reforçando, tá, gente? Já tive relato aí de alunos que não conseguiram aplicar o vermelho em paciente porque tinha muita tatuagem pelo corpo todo. O vermelho trazia muita irradiação ali, muita fotossensibilidade, estava causando bolha e fez o ILIB, o tratamento no infravermelho e teve resultado, né? Não sei se levou mais sessões, mas teve resultado. Então é isso, tá bom? Só pra... Vamos lá. Colocaram no grupo também, né? Que a pessoa ainda não tem o laser, qual laser indica, né? Bom, claro que quando você, né, conhece, você trabalha, você tem mais propriedade para falar e tudo, né? E aí eu indico o modelo, não, vou falar a marca, né? Porque aí vai depender o modelo muito da tua área de atuação. Eu indico a DMC, eu gosto muito da DMC. Gosto do laser, acho ele muito intuitivo, muito simples de mexer. Você pode trabalhar, ele é sem fio, é portátil, você leva ele para tudo quanto é lugar. Ai, acabou a bateria no meio do atendimento, você coloca na tomada, você continua trabalhando com ele, né? Enfim, eu gosto muito da DMC, gosto da forma, né, como continua ali a mão. Mas sei também que tem outros aparelhos, outras marcas, os alunos também gostam, falam muito da MMO, da Ecofibras, Ibramed, tem o laser do professor Ricardo Trajano, enfim, tá? Mas eu gosto muito da MC. Dentro da DMC tem dois modelos mais de saída, assim, né? O mais, assim, de saída, que é o multiprofissional, esse daí todas as áreas podem trabalhar, assim, né? Eu tô falando todas as áreas, mas assim, claro que se você for trabalhar... Você é da odontologia e vai trabalhar com laser específico para cirurgia. Aí já vai ser outro tipo de laser e tal, né? Mas via de regra, né? O EC, muito, muito bom. E aí, já respondendo, eu recebo muito essa pergunta: o EC também faz laser acupuntura? Faz laser acupuntura, sim, tá? Faz sim. E aí, é nessa linha que eu respondo quando me perguntam: e qual que eu compro? Aí eu pergunto: qual é a tua atuação? Qual é o seu objetivo com laser? Você é laser acupunturista, só acupunturista? Você só vai trabalhar com acupuntura? O ACP, tá? Porque ele vai ter uma frequência pulsada, né? Duas, na verdade, Heineken e Nogier, que você consegue trabalhar, né? Consegue dar um estímulo diferente, é bem interessante. Inclusive, eu trabalhei essa semana com Nogier. Nogier, gente, é para aurículo francesa. Só que Nogier, ele também criou uma forma sistêmica de utilizar o Nogier pelo corpo, né? Ela é um pouquinho mais complexa e tudo e tal. E eu fiz um teste essa semana numa paciente. Gente, foi um resultado tão legal. Então, aí que eu reforço mais ainda, tá? Se você for trabalhar com especificamente a acupuntura, o ACP, porque eu não sei as outras marcas, mas eu não sei se a MMO tem a frequência pulsada, tá? Eu sei que outras têm, mas eu não sei se é essa específica, não sei se o Recover tem, Duo tem. Aí, beleza. Aí você fala assim, não, Fê, mas eu sou fisioterapeuta, eu sou enfermeira e também acupunturista. Aí, gente, eu indico mais o EC, tá? Porque você vai abrir mão, sim, de uma frequência diferenciada ali para acupuntura,
beleza, mas eu falo que é uma cereja do bolo, né? Isso é um plus, assim. Você não vai deixar de fazer a laser acupuntura porque você não tem essas frequências, tá? Mas você ganha na entrega combinada do vermelho e do infravermelho. Isso é bom, isso você ganha tempo, são estímulos interessantes para trabalhar dor, inflamação, cicatrização, enfim. Então, como essas áreas trabalham com isso que eu falei, né? Trabalhar inflamação, regeneração, cicatrização. Como essas áreas já trabalham nas suas áreas de expertise, desvinculada da acupuntura, laser acupuntura, eu acho o EC mais interessante. Agora, você já tem um EC, quer investir também acupunturista, aí compra o ACP, aí compra o ILIB, o reloginho do ILIB, tá bom? Então essas aí são as minhas sugestões. Ó, falaram aqui, ó, MMO tem essa frequência, maravilha. Maravilha, então, se tem a frequência pulsada, maravilha, é muito bom, né? Não sei se são todos modelos, assim como na DMC não são todos, né? Bom, vamos lá. Ó, uma pergunta que chegou aqui pra mim, gente, não tenho formação em acupuntura, você fala dos pontos, né? A gente pode usar esses pontos, mesmo sem ter informação? Gente, aplicar ponto, eu não tô falando de agulha, viu? Eu tô falando de laser, para um laser terapeuta. Eu não tô falando aqui para quem não a gente não tá falando de acupuntura agulha. Você só pode ser acupunturista, né? Você tem que saber, estudar, né? Entender todo o mecanismo ali. Agora a gente tá falando de estímulo com laser. A aplicação de ponto é diferente de fazer uma laser acupuntura, tá? Então, eu não vejo problema você dentro da sua área de atuação, até porque isso eu escuto de profissionais, por exemplo, assim, terapeuta, por exemplo, dentista que conhece o ponto IG4, que é um ponto que analgesia a boca. Eles sabem, aperta. Isso aqui é muito bom. É que eu tô com o microfone na mão, peraí. Aperta aqui, melhora a cabeça, melhora a face, problemas na face, melhora na boca. Analgesia, gente, a gente faz analgesia, né? Aqui, ó, IG4, é um ponto analgésico geral para o corpo. Isso meu avô, que não tem nada a ver, quando eu era pequena eu tinha dor de cabeça, ele vinha e apertava aqui, ó. Entende? Então, assim, você ter o domínio, conhecer um ponto, conhecer outro, entender, né? Olha, aqui você pode harmonizar esse ponto com laser, 2 joules, 4 joules, enfim. Pontualmente, não vejo problema na tua área de atuação. É claro que você não vai se colocar como laser acupunturista, né? Não vai dizer assim, olha, eu trabalho com laser acupuntura, porque você conhece 3 pontos que você, além de trabalhar a sua laser terapia, faz um estímulozinho ali com um ponto de acupuntura, né? Com laser em cima do ponto de acupuntura, né? Então tem isso, tem a sua ética ali. Você não vai ser laser acupunturista, você é laser terapeuta, mas conhecendo um ponto ou outro, eu não vejo problema, né? Dentro da sua área, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo. Eu sou podóloga e aí você está trabalhando ali um pontinho na ponta do pé que vai levar, né, mais circulação, né? Se você entrega os fótons no ponto de acupuntura, é melhor, porque tem o efeito do ponto, né? O podólogo tendo conhecimento desse ponto, eu não vejo problema dele usar. Mas é claro que ele não vai dizer, olha, agora eu sou laser acupunturista. Não, eu sou laser terapeuta e domino, né, alguns pontinhos aqui que deixam mais integral, mais integrativo o meu tratamento. Então, nesse sentido, tá? Então, eu não vejo esse problema nessa atuação. Né, mas reforçando a responsabilidade, né, cada um também, né, da mesma forma, eu tô trabalhando a dor no meu paciente, né, eu trabalho pelo olhar da medicina chinesa, eu tô analgesiando, aí depois que começa a melhorar, eu tenho entendimento no laser, na fotobiomodulação para modular, aí eu vou falar que eu sou fisioterapeuta, porque o paciente melhorou o joelho dele? Não sou, né, eu sou acupunturista, mas ainda que outras áreas venham compor ali o seu raciocínio na hora de você entregar o resultado final ali para o paciente do seu trabalho, tá? Deixa eu ver. Gente, eram essas perguntas, né, que eu recebi. A gente tem uns minutinhos aqui. Deixa eu só beber uma água. Vou voltar um pouquinho agora, tá? Para responder. Eu nem vou mexer porque a natuterapia mede, porque os pontos de acupuntura, esse exige conhecimento sistêmico.
Exato, um ponto ou outro, ok, mas a acupuntura, você vai montar um protocolo. Por isso que o pessoal pergunta muito ponto, ponto, ponto. Eu falo, gente, ponto por ponto, tá, você pode me dar uma melhorada no ponto e tal, mas se você não entende o padrão energético, não tem um princípio terapêutico, o que você está fazendo, né? Isso é acupuntura. Gente, dentro da medicina chinesa, existem várias técnicas, né? A agulha é a última ali, ó, sabe? É porque no Ocidente popularizou demais, né? Quando a gente fala em medicina chinesa, todo mundo pensa em acupuntura, mas Qigong, né? Alimentação terapêutica, fitoterapia, isso daí tem muito mais potencial de criação de Qi dentro da gente, de energia, de transformação, do que só reorganizar as coisas ali com a agulha, tá? Por isso, acupunturista você não é, laser acupunturista você não é, mas conhecer um ponto ou outro, já conheci profissionais antes mesmo de vir para a área da saúde, não, na faculdade a gente conhece um ou outro pontinho de acupuntura, né, para auxiliar ali. Não vejo isso como, né, uma coisa assim negativa, não. Ó, tô voltando aqui, tá, gente, para entrar nas perguntas de vocês. Vamos lá. Tô segurando esse microfone e falaram que o som tava baixo. Esqueci meu microfone em casa. Ó, a Maria do Amparo. Tô boba, você responde praticamente todas as dúvidas. Maria, naquilo que eu sei, tá? Eu vou respondendo e tudo. E aí, lá no grupo, né? Eu respondi muitas perguntas, gente. Quem não tá inscrito no evento, se inscreva, porque você entra no grupo do evento, recebe as aulas por lá e pode trazer essas dúvidas pra gente interagir, né? E o pessoal tá trazendo as dúvidas, eu tô interagindo com o pessoal, tô colocando ali, né, as respostas, e essas daqui foram do final do dia, que eu já não consegui mais, e eu tô trazendo pra live. Se por acaso, né, eu conseguir responder todas, eu trago as principais para trazer, para compartilhar com todo mundo, tá bom? Obrigada, viu, gente, pela presença de todo mundo, vendo várias pessoas, vários rostinhos conhecidos. Ó, a Lana falando, oi, Fernanda, hoje consegui chegar a tempo, coisa boa, Lana, coisa boa. As lives, elas ficam salvas, tá? Pra quem chegou depois, quem não consegue assistir, quem quiser ver lives antigas. Ó, a Anaidiandra, ai, às vezes os nomes juntos, gente, não consigo ler. Anaidiandra, não, é Andrade. Anaide, enfim, vamos lá. Trabalho, senão eu vou ficar aqui meia hora tentando ler o nome. Trabalho com MTC, posso fazer? Pode sim, tá? Pode trabalhar com a laser acupuntura, medicina chinesa. Gente, a medicina chinesa, ontem a gente estava falando, né, na mentoria com os alunos. É uma medicina, olha o nome, medicina tradicional chinesa, é uma medicina, né? Fizeram uma pergunta hoje no grupo assim, eu sou nutricionista, mas também queria trabalhar com tal situação, enfim, cuidado com as crianças, eu sou acupunturista, eu posso, com aquela relação do conselho e tal. Claro, quando tem uma profissão regulamentada no meio, você, né, na tua área ali de regulamentação, você vai até certo ponto, mas no teu currículo, tendo a acupuntura, tendo a medicina tradicional chinesa, você vai acessar esse paciente por essa entrada, você tem entrada para trabalhar. Então, o pessoal ontem na mentoria, o que mais a gente pode trabalhar com a acupuntura, laser acupuntura? Tudo, a parte de ginecologia, de metabolismo, de dor, de tudo, é uma medicina, né? Ó, gente, amanhã, o pessoal tá falando aqui, ó, Alcina, tô muito ansiosa para saber mais sobre tudo. Amanhã, aula 2 do evento, já prepara papel e caneta, tá? Ó, a Paula tá aqui, eu tô aqui, Fê. Paula, muito obrigada, viu, pela sua mensagem. Eu fiquei muito emocionada, tive que me controlar. Falei, meu Deus, vou entrar na live e eu tô com vontade de chorar. E assim, eu me controlei. É muito bacana, tá? Ver isso, né? A gente se identifica e se encontra, né? Ver que tem mais pessoas aí, mais pessoas construindo esse caminho. A gente não tá sozinho, a gente nunca tá, né? E aí é por isso que é importante essa comunidade pra gente se juntar e se fortalecer, né? E aí, gente, terminando a semana da Laser Acupuntura Integrativa, a gente segue aí, tá? Se comunicando com as lives pra continuar por aqui.
Aí falaram do som, né? Já trouxe o microfone aqui pra perto. Ó, a Alcina falou, já pensei 1000 vezes em comprar o aparelho, mas eu tinha medo. Alcina, o que eu escuto dos meus alunos, acho que o principal é o medo de olhar o laser e achar que é um monstro. É um investimento, é uma tecnologia, é uma oportunidade, isso pode estar te bloqueando esse medo, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente vai entendendo a lógica, né? Vai entendendo. Ai, não quero dar spoiler não, gente. Amanhã tem aula, vai ser. Eu vou falar isso amanhã, então assista, né? Mas você vai entendendo o mecanismo, você vai perdendo medo. Né? A semana da laser acupuntura integrativa é sobre isso. São os primeiros passos para vocês perderem o medo, tá? Então. Tá incrível, então se inscrevam que não tá inscrito. Ó, a Marli Pereira, eu também saí do direito, olha só. Também saí. Eu nem lembro que eu fui do direito. Às vezes falam uns negócios de direito, gente, parece até... E eu era bem boa aluna, viu? Ó, a Maria, fui professora por 31 anos, aposentei e fiz um curso de acupuntura. Amava a minha profissão, mas a melhor coisa foi resolver entrar para MTC. É a melhor coisa, né? É muito bom. Gente, eu sou muito suspeita. Eu falo, esse evento, tudo. Ah, você fala, eu não sou da acupuntura. Não é para todos os profissionais, né? Mas é só uma sementinha para você... porque eu tento trazer sempre com uma linguagem... Para quem é da medicina chinesa, como é que traduz isso para quem não é? Né? Então, você vai estimular. Aí na medicina chinesa a gente está falando tonificar e aqui a gente está falando em estimular, bioestimular. Eu tento sempre fazer essa tradução para englobar todo mundo, né? Para todo mundo conseguir ficar na mesma página. Mas as medicinas ancestrais, elas têm uma capacidade, principalmente quem já é da área da saúde, tem uma capacidade de mudar, de fechar links que às vezes o tradicional ocidental não fecha, né? De trazer respostas que a medicina não traz, né? Vou dar um exemplo. Na medicina ocidental tradicional, quantas mulheres não recebem o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente? Né? Quantas mulheres recebem um diagnóstico e o diagnóstico tem peso, né? Diagnóstico não é sentença, mas cai como uma sentença para a pessoa. E aí ela vem como infertilidade sem causa aparente. Não existe na medicina chinesa, vai ter um diagnóstico. Você vai trabalhar, tá? Pode ser uma deficiência de Qi e aí você vai trabalhar, tá bom? Então, assim, as medicinas ancestrais, elas fecham muitas chaves e elas vão muito na raiz. Por isso, né, que é esse integrativo para a gente acessar a raiz de tudo. Ó, a Naide, eu tô falando seu nome errado, eu acho. Também quero muito aparelho, mas tenho medo. Não. Vamos ficar juntos aqui, vamos ficar até o final da semana da laser acupuntura integrativa, porque é isso. É natural esse medo, mas tem vários profissionais que já têm o aparelho e estão ali travados no medo. Gente, não. É uma Ferrari que você tem na mão. Você tem a chance de transformar a sua... Pode ser a sua carreira, pode ser a sua profissão, pode ser a sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família. Às vezes você está fazendo não é para atender, né? Às vezes é por você e você, né, tem essa possibilidade e é muito fantástica, né? Tanto é que às vezes tem pacientes que vão atrás do laser porque vão ficar meio que dependentes do laser, de um ILIB, porque antes você ficar dependente de um ILIB e desmamar um remédio do que ficar dependente de um remédio, né? O remédio tem efeito colateral, ILIB não. Os pacientes vão atrás, às vezes, dos instrumentos para poder ter qualidade de vida e vocês, terapeutas, profissionais da área da saúde, estão se bloqueando por medo, né? Então, vamos juntos aqui, gente. Estou aqui com vocês, para vocês perderem esse medo. Ó, a doutora Cibele falou, o grupo que eu estou não tem como conversar. O que acontece, doutora Cibele? A gente abre e fecha o grupo algumas vezes no dia, porque senão eu não consigo dar vazão. Aí agora o grupo tá fechado, ele abre acho que 9 da manhã, tá?
E aí, durante o dia, quando eu começo a interagir no grupo, às vezes eu dou uma travada, senão começa a entrar mensagem na hora que eu tô respondendo, às vezes é um raciocínio, então eu dou uma travada, depois libera o grupo de novo, tá? Então, nesse momento, eu vou fazer o seguinte, depois da live, eu vou abrir o grupo. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar uma horinha aberto o grupo, coloquem suas perguntas, aí a gente fecha e amanhã abre de novo, tá bom? Mas eu vou responder todo mundo. Não, se você tá no grupo, doutora Cibele, se você tá no grupo, é isso, é porque realmente esse grupo ele abre e fecha, tá bom? Ó, a Lana falou assim, Fernanda, eu sou auriculoterapeuta e no curso aprendi que não se pode fazer no ponto do coração quem tem pressão alta. Não, então você faz conforme você aprendeu, tá? Mas assim, você tá falando de um trabalho aqui microsistêmico, né? Então você faz conforme a sua escola. Mas o que eu tô trazendo, se você for trazer assim para um olhar sistêmico, o ILIB, ele não é contraindicado, ele nasceu para tratar questões cardíacas, tá? Para hipertensão, então não tem problema a questão do laser, da laser acupuntura, você trabalhar questões cardíacas, tá bom? Ó, a Denise falou a mesma coisa, tá bom? O grupo ele tá fechado agora, mas na hora, porque ele fecha às 18, tá? Mas depois da live eu vou abrir, vou deixar aberto, e aí depois a gente fecha, até porque às vezes o pessoal passa a noite mandando mensagem, então a gente fecha, e aí amanhã começo a responder vocês, a gente abre, tá? Mas só pra vocês entenderem, quando essas janelas abrem e fecham é porque tem um sentido, tá bom? Tá, a Maria falou, né, para falar mais dos aparelhos, os mais comuns. Pois é, aí eu falei, são esses os que eu indico mais, tá? Eu gosto muito da DMC, sei que o MMO é muito bom também. Esses dois são os que os alunos mais usam, tá? Ó, não, você tá no grupo, doutora Sibeli. Se você se inscreveu, entrou no grupo de WhatsApp, é porque o WhatsApp ele confunde a nossa cabeça, tá? Tem uma comunidade, dentro da comunidade tem um grupo, tá? Então você tá dentro da comunidade, aí lá tem um grupo vinculado a essa comunidade, mas é porque o WhatsApp eles confundem a nossa cabeça mesmo. Mas se você tá dentro da comunidade, você tem acesso a esse grupo. Pode ser que nesse momento ele esteja fechado assim, somente administradores podem mandar mensagem, por isso, tá? Que eu expliquei. Tá bom, gente? Ó, tá muito baixo o som. Eu vou tirar aqui o microfone. Show. Isso pode ter sido no início, espero que tenha sido no início da live, porque a Maria tá falando que o som pra ela tá ótimo. Já tirei o microfone aqui pra não dar problema, tá? Porque realmente eu deixei o meu microfone bom em casa e aí eu usei um outro aqui só pra não dar barulho externo, tá bom? Bom, como eu tô vendo as mensagens e falo do som, né? Aí eu. Gente, já deu a nossa hora, mas eu quero continuar lendo rapidinho. Ó. Ó, gente, eu tô vendo aqui que tem mais perguntinhas. A Lana falando, quando você fala em fazer ILIB, seus olhos brilham. Pois é, porque, nossa, eu acredito muito, muito mesmo no ILIB. É isso, né? Quando a gente acredita, quando aquilo ali faz sentido pra gente, foi o que eu falo isso pros alunos, né? Que a gente conversou ontem na mentoria. Como é que é essa coisa de você convencer o paciente, né? Você tem que ser o primeiro, né? Ser convencido, acreditar e fazer, porque aí isso você transmite isso pro outro, né? Com verdade, né? Energia não mente, né? Então, gente, olha só. Não vai dar, já deu a hora, né? É 1 hora de live. Não vou conseguir responder todo mundo. Terminando aqui, eu já vou abrir o grupo, tá bom? Então, por favor, a gente tá quente aqui na live, já pega essas perguntas, joga no grupo, que amanhã eu vou vir respondendo. Não deu tempo de eu te responder escrevendo, que eu venho escrevendo todo mundo, eu pego e trago pra live, tá? Porque quinta-feira tem mais live aí, tá? Amanhã, aula 2. Ai, gente, eu tô friando a barriga. Essa aula 2 ficou bem, bem legal, tá? Se preparem, peguem material. Quem tá aqui na live e não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Aula 2,
da Semana da Laser Acupuntura Integrativa. E presta atenção, gente, presta atenção, um recadinho final, né? O que acontece? No final de cada aula eu falo uma palavra-chave. Então vocês guardem essas palavras, porque vocês depois me dizendo quais são as 3 palavras que eu falei em cada vídeo, eu vou falar uma palavra-chave. Você vai receber um material exclusivo e vai poder participar do sorteio de uma consultoria individual comigo, tá? Então preste atenção, tem que assistir a aula toda, tá bom, gente? Gente, muito obrigada, tá? Pelas interações, pelas perguntas, por tudo. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Boa noite e até amanhã, aula 2. Beijo, tchau, tchau.